Projeto, prezados, o vídeo de hoje é daqueles bizarros. Então, se tu gosta de tipos psicológicos e de meme de baixa qualidade, esse é o vídeo certo. Bem, anteriormente eu falei sobre um dos tipos psicológicos bem rapidinho a partir de um modelo bem parecido com esse aqui. E hoje a gente vai fazer a mesma coisa, só que com outro tipo psicológico. Veja bem, eu tô separando uns vídeos mais extensos e geralmente nesse intervalo eu acabo lançando um assim, igual o que você tá vendo agora. Seja como for, tem alguns adendos que eu sempre acho muito pertinentes. Primeiro deles, tipo psicológico não é rótulo, não é categorização e a gente não tá utilizando nenhum método positivista aqui. A gente tá seguindo os princípios da psicologia analítica e isso aqui não é um veredito, não é a palavra final. Na verdade é para suscitar uma discussão, levar esse conteúdo para mais pessoas para que elas possam iniciar as suas reflexões. O objetivo do tipo psicológico na psicologia analítica tá bem longe de ser um rótulo. Ou seja, você pegar e dizer, eu sou esse tipo. Não. Na verdade, é uma denúncia às unilateralidades psíquicas. As tendências que as pessoas têm a elaborar uma certa preferência para um modo de processamento enquanto renega o outro. Naturalmente, isso é prejudicial porque gera uma série de outros problemas, como a projeção. A gente reprime tanto uma característica em nós que acaba olhando para outras pessoas que possuem essa característica predominante e escorraçando a pessoa, maltratando a pessoa, ou até se encantando pela pessoa em demasia, sem uma explicação certa. Chega ao ponto de Von Franz falar que muitos casamentos nascem desse tipo de projeção. Só que o fim não é muito legal e nem o desenvolvimento deles. Porque apesar de ter aquela atratividade inicial irresistível, a longo prazo você está tratando de uma projeção neurótica. Muitas vezes não se trata de um relacionamento realmente fundamentado em princípios de interação, de construção, de confiança, de troca psíquica, mas sim de transferência. Eu sou ruim em atividade X e numa percepção mais linear da vida, jogo pra cima de um parceiro que tem isso e faz muito bem. Aí eu não preciso mais fazer. A longo prazo, desgaste psíquico. Seja como for, esse vídeo é para ser rápido, né? Então, seguinte, vocês precisam prestar extrema atenção no nosso material analítico. Vocês sabem qual que é, né? É um vídeo que eu vou colocar aqui e vocês têm que prestar atenção. Quero ver se vocês vão saber qual tipo psicológico que vai ser abordado a partir dele. Pronto? Vamos lá então. Eu vou dar 3 segundos para vocês pensarem qual o tipo psicológico junguiano que a gente está tratando. 1, 2... até já passou. Veja bem, antes de eu revelar qual é o tipo psicológico, vamos seguir algumas premissas junguianas para a gente chegar até lá, beleza? Vai ser quase uma construção de mistério. Cabe nesse momento a nós analistas separar o objeto, o sujeito e as relações ali. Como vocês bem sabem, o sujeito, eu ou você, é essa parte individual, individualizante, que pertence ao mundo subjetivo, ao mundo individual. E o objeto é tudo que está fora da gente. Em questão de tipos psicológicos, existem 4 principais objetos externos para onde um sujeito pode se mover ou resistir. Para ficar mais clara a nossa ilustração, tomem esse boneco, esse elemento fantasiado de Roblox, como o sujeito. Ele é o sujeito da nossa análise. Em contrapartida, a gente vai ter a criança ali como o objeto. Crianças não são objetos, ok? Mas na nossa ilustração a gente está tomando esta criança, ou as várias crianças ali, como um objeto externo, aquilo que está fora do sujeito imediatamente. Certo. Aí a gente pode tomar o primeiro princípio da energia psíquica. A energia psíquica é uma tendência a movimento. A tendência ao movimento não é única, ou seja, a gente tem tanto o movimento para fora, extrovertido, quanto o movimento de processamento interno, introvertido. No caso desse sujeito, ele está exclusivamente mostrando uma libido o quê? Direcionada para o objeto. Ele não tem qualquer reverência diante de si. Ele não está sequer preocupado se aquilo lá é ou não um perigo. E é tendência do introvertido encarar com desconfiança esse objeto. Mas, nesse vídeo a gente vê o quê? O sujeito Roblox não tem qualquer ressalva diante do objeto, se jogando cruamente nele.
bem como a descrição junguiana da extroversão, um jogar-se de maneira cega no objeto, ao seu deleite, esquecendo-se até mesmo de si. Toda extroversão vai ter uma tendência ao esquecimento do sujeito, só que será de uma forma diferente. Dentro das nossas premissas, até então, a gente consegue concluir que estamos diante de um sujeito extrovertido, com predominância e preferência pelo objeto em detrimento a si mesmo. Mas que tipo de preferência é essa? Pensemos um pouco, ok? Vamos lá, vamos colocar o nosso exercício de reflexão aqui. O que vai determinar o movimento é que objeto é esse. A criança, no caso, são os significados coletivos. Você percebe que esse Roblox, ou na verdade que esse sujeito fantasiado, não dá valor ao próprio sentido dele, mas se adapta ao desejo do outro? O movimento de energia psíquica extrovertida dele é para adaptação. Adaptação a quê? Ao outro, ao social, ao coletivo, aquilo que está fora, ao papel social. E aí é claro que quem entende de estrutura psíquica já deve saber de que tipo psicológico a gente está falando. Que sujeito com uma tendência a um movimento externo, ou seja, preferir o objeto do que a si mesmo. Segundo, com uma tendência a uma adaptação de um papel social, poderia ser esse. Antes de revelar, vamos um pouquinho além, ok? 2 pontos que a gente já tratou aqui. Energia psíquica, movimento para fora de si em direção ao objeto, ok? Segundo, esse movimento é em direção ao papel social, ou o que a gente chama de persona, ok? Só que assim, acho importante retomar com vocês o que é a persona. Lembrando, a persona ela faz parte da consciência. Ela é efetivamente a parte mais consciente de um sujeito. Dentro da estrutura psíquica, a gente vai encontrar a persona aqui. E ela é a máscara do ego. Faz parte do complexo egóico. O ego, como vocês sabem, é o centro da consciência. É aquilo que a gente acredita ser. É o centro de volição, de vontade, através do qual a gente toma decisões. Qual a gente percebe o mundo primariamente. E a persona é a forma como a gente se expressa e se adapta às diferentes demandas externas, sociais, aos contextos. Bem, persona é literalmente isso, né? Máscara. Quer dizer, máscara. Faz referência às tragédias e comédias gregas, enfim. E de um modo bem simples, todo mundo tem persona. Mesmo que deficiente, mesmo que deficitária, mesmo que dificultosa. Nesse caso, por exemplo, o papel de pai, o papel de mãe, de filho, de amigo, ou tu já percebeu como algumas pessoas mudam a depender do contexto? Por exemplo, na escola, na universidade, agem de maneira X, daí chega em ambiente, sei lá, chega num ambiente de amizade e tem outra forma de agir. Essa é uma persona, é o reconhecimento da demanda externa, ou seja, daquele ambiente externo, e uma adaptação da expressão dessa pessoa em relação a isso. E daí tu pode pensar, mas isso é super natural. Não é tão natural assim, porque tem muitas pessoas que não conseguem fazer isso. Você vai ver que tem gente que pode soar muito inapropriada para as pessoas de fora, porque não se adapta, porque simplesmente se mantém rígido a uma forma que tem, ou não consegue performar diante desses diferentes ambientes e sequer ler as necessidades desse ambiente. No caso desse tipo psicológico, ele é pautado no movimento em direção a essa adaptação, a esses papéis sociais. É quase que eu sou a partir do outro. É claro que todo mundo precisa do outro, mas aí entra o terceiro ponto, o julgamento. É um tipo julgador, um tipo racional. A racionalidade na psicologia analítica é literalmente a capacidade de judiciação, separação. É quando, por exemplo, você pega o feijão e o arroz e você diz, nossa, eu gosto mais do feijão do que do arroz. É quando você tem a capacidade de escolher entre uma coisa ou outra. Isso é racionalidade. Não confunda com lógica. E na sua capacidade racional, esse tipo psicológico faz o quê? Ele toma o julgamento, ele toma partido, valor para uma coisa a depender desse papel social, a depender daquilo que é requerido para ele. E é por isso que esse sujeito do Roblox ignora totalmente o que ele pode ser em essência e ele se torna aquilo que o ambiente requer que ele se torne, quase que um camaleão. O ambiente requer um Roblox aqui, eu serei ele. E daí nasce uma pessoa que muitas vezes é totalmente desconectada
dos seus próprios valores, desconectada de uma moral mais intrínseca, já que está muito mais ligada a uma ética, a um ambiente externo, a uma adaptação continuada. É o mesmo tipo de sujeito que pode ser extremamente carismático, se o ambiente demandar isso. Também sujeitos que podem ser extremamente altruístas, se doando em direção ao outro em excesso, se doando a certas instituições, ambientes, a família, o trabalho, enfim. Só que isso é neurótico. Não é simplesmente uma qualidade das mais maravilhosas de todas, porque pode levar a um esquecimento de quem que é a pessoa que está embaixo dessa máscara. Quem está ali? A própria pessoa se perde no papel social, vivendo uma vida muitas vezes superficial. E aí que vocês têm que ver que todo tipo psicológico é assim. Todo tipo psicológico é uma unilateralidade, uma necessidade que a psique enfrentou de diferenciação. Algumas características precisaram se diferenciar no processo de sobrevivência lá na primeira infância, na constituição, no desenvolvimento da adolescência, precisaram ser diferenciadas, ou seja, mais destacadas. E outras que são opostas, naturalmente não poderiam coexistir naquele momento de diferenciação. Então, meus prezados, nós estamos falando aqui do sentimento extrovertido. Ai, sentimento não é emoção. Não, sentimento não é emoção. Sentimento é uma função racional que diz respeito ao julgamento a partir dos significados. No caso do sentimento extrovertido, o julgamento a partir desses papéis sociais, dessa persona que está para além desse sujeito, que ele veste continuamente. E até acha que é isso. É claro que existem uma série de qualidades desses sujeitos, como em todo sujeito. Mas o mais importante da gente pensar é que apesar do possível carisma, apesar da adaptação, apesar de serem estruturas importantes sociais, esses indivíduos carecem também de tirar a roupa de Roblox. Eles carecem de individuação, ou seja, tornar-se quem eles realmente são numa jornada de integração. Reconhecendo que muitas vezes existem necessidades individuais que precisam ser reconhecidas. Nem sempre seguir o papel externo vai ser o melhor. Às vezes é necessário enfrentar assim, o desgosto diante do que está fora. O desgosto diante da desaprovação das outras pessoas. E assim, não vamos cair no extremo, porque existem muitos sentimentais extrovertidos que sabem ler mas tão bem o mundo externo, que eles literalmente, para chamar a atenção e para se destacar diante desse externo, fazem o oposto. Então, fazendo uma leitura da persona adequada para uma universidade, ele vai lá e age completamente o oposto da expectativa, porque ele quer gerar um choque, ele quer se destacar, ele quer aquela atenção. De novo, a gente vê a característica da necessidade do olhar externo, a necessidade, então, de ser significado a partir do que está fora. É claro que, assim como aquele que não consegue olhar para fora, aquele que não consegue ter um intercâmbio bom com o mundo de fora precisa começar a estender a mão para isso, o sentimento extrovertido ou sentimental extrovertido carece também olhar para dentro de si, encontrar um valor subjetivo que está para além daquilo que se apresenta ou da imagem que ele pode construir diante do mundo. Porque quando ele sair dali, o que ele vai ser? Vai simplesmente entrar numa crise, porque ele não sabe. Ele até então era amado, ele tinha um significado, ele tinha um sentido, ele tinha um papel. E repentinamente acaba tudo. Acabou o Roblox, acabou a criança, acabou tudo. E agora, o que ele vai fazer? Muitos deles acabam se narcotizando em excesso com muitas atividades, com muitas coisas, para não precisar enfrentar a si. E assim, você não precisa sair de casa para se narcotizar. Você pode ficar o dia inteiro conversando nas redes sociais, vendo vídeo, fazendo o que você quiser. Isso é fuga de enfrentamento de si mesmo. Enfim, esse vídeo é para ser breve, então eu não vou me alongar mais nisso. Como recomendação, eu sempre sugiro a leitura de A Tipologia de Jung para começar, porque é um livro extremamente simples que traz uma introdução tanto sobre a estrutura psíquica quanto sobre os tipos psicológicos. Depois, O Mapa da Alma ou O Homem e os Seus Símbolos. São 2 livros de psicologia analítica que vão te ajudar na jornada a entender o que está acontecendo afinal no meio de tudo isso. E caso
tu te identifique com esse sentimental extrovertido, primeiro, não usa esse vídeo para se rotular e nem para se classificar, mas sim para refletir. Se há elementos em ti que são realmente semelhantes a isso, tendo tu ou não esse tipo psicológico, já nasce o potencial de encarar esse valor interno, a necessidade de observar que nem sempre há carência de adaptação. Muito obrigada a você que ficou aqui até o final. Lembra, participa do Arquétipos Anônimos, as nossas oficinas são totalmente gratuitas todo sábado, tá bom? E tem o Psiquismo Ontológico também, o livro do Arquétipos Anônimos, com mais de 40 autores do AA, que vocês podem adquirir também.